Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo, para a gente falar do clássico deste domingo entre Corinthians e Palmeiras, clássico válido aí pela 11ª rodada. O Palmeiras está na liderança com 25 pontos, 5 a mais que São Paulo e Fluminense, que estão na segunda colocação. E com uma vitória, o Palmeiras pode abrir até 8 pontos de diferença. Vamos trazer aí o Decilo com as informações do Verdão. Vamos analisar, vamos reagir aqui no nosso canal, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Vamos aí para o vídeo, fica até o final do vídeo. No final do vídeo eu trago a provável escalação do Verdão. O Corinthians venceu na estreia ontem, o Palmeiras empatou com o Júnior Barranquilla e aquele mesma situação, nem tanto, do Fluminense. Corinthians mais cansado, o Abel gosta bastante de citar esse fato, mas dessa vez é o contrário no clássico, Fê. Corinthians vai mais desgastado porque jogou ontem e o Palmeiras teve um dia a mais para treinar. De qualquer forma, o Palmeiras é o líder, é o Palmeiras que está bem mais consistente nesse momento. Um Palmeiras que lidera o campeonato, com folga o Campeonato Brasileiro, mas é um Palmeiras que tem problemas para a partida. E o principal nome hoje do Palmeiras, o John Arias, junto com o Flaco Lopes, né, os dois principais jogadores do Palmeiras, o John Arias não joga. Então já é um grande prejuízo para o Palmeiras não ter o John Arias. E aí quem seria o substituto do John Arias? O Vitor Roque. Hoje ele participou da atividade, a expectativa é que ele seja relacionado, mas ainda não tem condições de jogar 90 minutos. Tá. Então, será que o Abel vai começar com o Vitor Roque sem ter condições de jogar 90 minutos e o jogo fora de casa? E aí vem o ponto. Quem vai entrar? Vai entrar o Sousa, que jogou muito bem contra o Júnior Barranquilla, ou ele vai manter o Maurício com o Flaco Lopes, o Alan e talvez a entrada do Evangelista para jogar junto com o Marlon Freitas? O que você acha mais ideal para o Palmeiras domingo? Eu acho que para domingo ele deve optar pelo Sousa. Mas o que você acha, não o que ele deve o que ele deve. Então, assim, eu acho que ele deve continuar com o mesmo esquema que tem dado certo. Seria de Sousa. Eu iria com o Sousa junto com o Flaco Lopes e ali utilizar a mesma base, né? O Alan de um lado, o Maurício do outro. Os dois não jogaram bem, hein? O Alan e o Maurício no meio de semana, mas eu continuaria do jeito que está, junto com o Flaco Lopes e na frente o Ramon Sousa, e aí no meio de campo o Marlon Freitas com o Andréas Pereira. Então, a minha intenção seria seguir assim se eu fosse o Abel Ferreira. E aí o Vitor Roque, tendo possibilidade, entraria no segundo tempo, né? Ele pode jogar 45, então a gente coloca ele para jogar 45 se eu fosse o Abel Ferreira. Agora, o Luigi, a gente não está falando dele aqui, mas ele entrou bem contra o Bahia, é um jogador que também pode ganhar minutos no Clássico. Então pode ser que a gente está imaginando ali, ele vai colocar o Sousa, mas pode ser o Luigi também, uma outra opção que a gente não está imaginando aqui. Do lado do Corinthians, acho que colocou um ponto de dúvida na cabeça do Diniz depois desse duelo. Te explico por quê. O Kaique não jogou tão bem, tá? Ele não jogou tão bem, mas ele fez um gol super importante no jogo. Você acha que ele vai repetir a equipe para enfrentar o Palmeiras, a equipe que jogou contra o Platense? Eu acho que sim. Também acho. Começou bem, da melhor maneira possível, numa vitória de Libertadores. O Garro foi bem, eu ia chegar lá. O Garro foi muito bem. E você resgata a confiança de um bom jogador, né? De um cara que é diferente, que olha... ele tem um toque de bola diferente. A assistência que ele deu ontem, né? Impressionante. Então, assim... não vejo que o Diniz vai mudar essa equipe, não. Ele vai manter esses mesmos jogadores para o Clássico contra o Palmeiras. E acho que o Hugo fez uma grande partida, uma partida para dar confiança para ele também. Que defesa que ele fez do cantinho, né? Ali na cabeçada. E o sistema defensivo se portou bem. Então, eu acho que time que está ganhando não se mexe e só vai ser o segundo jogo do Fernando Diniz. Mas, ao mesmo tempo, não era melhor o Corinthians fechar um pouco esse meio-campo? Porque... com o Garro fica mais ofensivo.
Mas vai jogar em casa, Isa. Ué, mas é o líder do campeonato. A realidade. Não, você tem que pensar qual é a realidade do Corinthians, não que vai jogar em casa. Não, mas ele vai jogar em não tá casa. ganhando. Não, ele vai jogar em casa e é o Fernando Diniz. Você não vai imaginar que o Corinthians vai jogar defensivamente. Precisava. Então, mas o Fernando Diniz não é esse treinador. Quantas vezes você viu o Fernando Diniz escalar um time mais compacto, mais defensivo? Quem sabe ele... Nem no Vasco ele fazia alinhou isso. chakras nesta saída do Vasco, quem sabe? Se fosse outro treinador, eu até apostaria que, olha, jogo contra o líder, vamos dar uma segurada. Agora, o Fernando Diniz, eu acho praticamente impossível ele dar qualquer tipo de segurada no esquema tático dele. Ai. Vamos falar de Campeonato Espanhol, então, porque o Real... Trazer aqui, pessoal, os detalhes da partida que acontece neste domingo, 12 de abril, às 18h30, rodada de número 11, será apitada pelo Flávio Rodrigues de Souza. Ele será o árbitro. E a partida vai passar na Premiere, TV fechada, Record, TV aberta, e na Cazé TV, que é no YouTube, onde vai passar a partida. Vamos continuar o debate e no final do vídeo eu trago a provável escalação do Verdão. Do Palmeiras, Júlio, entre a volta do Vitor Roque e a presença do Abel no banco, você escolheria o quê? A volta do Vitor Roque, mas assim, sem nenhuma dúvida. Eu não acho que o Abel no banco seja tão importante assim para o Palmeiras. Assim, importante, claro que é, mas digo, comparado com outros treinadores, que quando o cara não está lá, o Diniz, por exemplo. O Diniz com os seus times, quando o Diniz não está no banco, parece que realmente está faltando muita coisa para o time, né? O Abel, ele não é um intervencionista do que os jogadores estão fazendo. Ele é muito mais um intervencionista no trabalho do árbitro do que propriamente dos jogadores, né? O time me parece funcionar muito melhor, assim, do que outros, a ponto de não precisar ali do treinador. A comunicação do João Martins ou do Castanheira com os jogadores, ela é parecida, ela é quase igual à do Abel, né? Ele enche muito o saco dos árbitros, quarto árbitro, bandeiras. E aí, sinceramente, Tomás, eu nem sei exatamente, não lembro qual foi essa expulsão que gerou os 8 jogos de suspensão, 2 já foram cumpridos, mas é merecido. Merecido. O Abel precisa ficar 6 jogos fora. O Abel precisa ficar um tempo fora. Não é possível. O cara é insuportável. Ele realmente atrapalha o trabalho das arbitragens. E realmente há árbitros que hoje já entram em campo dispostos a mandar o Abel para o chuveiro, se é que ele toma banho depois dos jogos, no estádio, digo, né? Mais cedo. É uma relação que ficou insuportável entre árbitros e Abel. Então, deixa o Abel fora. Deixa o Abel se comunicando por telefone com os companheiros. Sobre o jogo em si, a gente sabe mais ou menos o que vai acontecer, né? O Corinthians vai entrar em campo com o mesmo time que entrou em campo na partida contra o Platense. O Corinthians tem muitas dificuldades hoje para criar jogo, para ser protagonista, e não são 2 dias de Diniz que vão mudar completamente o DNA do time. Falta um jogador importante como o Memphis, que é um jogador que se mostrou nesse último ano decisivo nesse tipo de jogo, né? Nesses jogos grandes. Mas a Fiel vai empurrar, o Corinthians vai ter suas chances, o Corinthians vai ter contra-ataque, a torcida no estádio não vai estar muito preocupada com se o Palmeiras vai ter mais posse de bola ou menos. Vai caber ao Palmeiras transformar um domínio do jogo que ele vai ter, um domínio de posse de bola, em chances, em verticalidade, em incômodo para o Corinthians. Ou se o Palmeiras vai fazer um jogo blasé, como já fez em alguns outros momentos também. Eu lembro que, curiosamente, depois de muito tempo, no último Corinthians e Palmeiras, finalmente a gente teve um Corinthians dominante. Embora o resultado tenha sido 1-0 para o Palmeiras, mas um jogo muito diferente dos últimos derbys que a gente vem acompanhando. No Campeonato Paulista, fase de classificação, né? Os outros jogos, o Corinthians ganhou vários, mas sempre com o Palmeiras tendo a bola, buscando, né, dominando pênalti que perde, ações, perdendo pênalti, enfim. Provável Corinthians com Hugo Souza, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu, a defesa do jogo de ontem contra o Platense, Ranieri, André, Bidon e Galo, tudo igual, né? Yuri Alberto e o Kaique, um possível ou provável, como diz a tela, Corinthians para encarar o Palmeiras. Fernando Diniz contra o Abel Ferreira. Quem que o Diniz botou aos 36 ou aos 40 do segundo tempo ontem que ganhou a vaga? Ninguém, né? É isso aí, o time, se ele considera o time ideal do Corinthians, é esse que vai a campo. E o Palmeiras
Carlos Miguel, Giai, Gustavo Gomes, Murilo e Arthur, Marlon Freitas, Andréas Pereira, Alan e Maurício, Sousa e Flaco Lopes. O Sousa, quem entrou no segundo tempo no jogo contra o Júnior Sousa Barranquilla. no lugar do Arias, que tá suspenso, né, dessa partida. Pode ser o Sousa, pode ser o Felipe Anderson. Grande reforço para o Corinthians, né? Grande reforço, porque, claro, porque o Arias melhorou. O Sousa entrou bem contra o Júnior Barranquilla. Sabe o que é curioso? A gente e ali técnico João Martins. Ele entra no lugar do Maurício no jogo. No jogo, sim, o Arias estava em campo. Cartagena, né? O curioso é que a gente viu aqui na tele, a gente viu na reportagem anterior que o Fernando Diniz ganhou só uma vez do Abel. O Fernando Diniz, ele sofreu com o Abel e eles se enfrentaram muitas vezes, porque o Diniz consegue se alçar a técnico de times grandes do futebol brasileiro, de Série A, ali para 2020. E é o ano, 2019 para 2020, né? E é o ano que o Abel chega, né? No fim de 2020 é o ano que o Abel chega. Então, a era Abel teve muitos confrontos contra o Fernando Diniz, seja no Diniz no São Paulo, quando era um bom time, o Diniz no Santos, quando não era um bom time, o Diniz no Fluminense, quando era um bom time, o Diniz no Vasco, quando nem tanto, o Diniz no Cruzeiro, quando era péssimo. O Diniz passou por vários clubes, enquanto o Abel estava sempre lá no Palmeiras. E na maior parte desses jogos, a gente se encontrou com aquela situação de o time do Diniz, qualquer que fosse ele, tentando ser protagonista, posse de bola, tentando criar chances, e o Palmeiras jogando do jeito que o Abel adora, né? Com aquela saída rápida de contra-ataque, né? Uma verticalidade, um time muito agressivo para contra-atacar depois da recuperação da bola. E eu acho que o desenho do jogo vai ser diferente amanhã. Essa é a curiosidade que eu queria grifar aqui, né? Eu acho que amanhã vai ser um raro jogo em que o time do Abel é que vai ter mais a posse de bola, o time do Abel é que vai ser mais protagonista ou controlador do jogo, e o time do Diniz é que vai tentar ser mais rápido, vertical, que vai tentar encontrar os espaços nas costas do sistema defensivo do Palmeiras. É como eu imagino que vai ser o clássico, Tomás. Posso estar errado, ou pode ser que o jogo se transforme com um gol para um lado, um gol para o outro, uma expulsão para um lado, uma expulsão para o outro. Várias coisas podem acontecer que mudem essa dinâmica, mas é a dinâmica que eu imagino que vai ser a do início da partida. Muito bem, uma curiosidade, na única vitória do Fernando Diniz diante do Abel Ferreira, foi treinando o Fluminense com um gol do John Arias. John Arias abriu o caminho de uma vitória por 2-1 diante do Palmeiras, vitória que teve gol também de John Kennedy. Tem palpite para finalizar, antes da gente ir para o Memória depois do jogo? Eu acho que o Corinthians vai ganhar esse jogo. Nessa coisa do jogar em casa, do técnico novo, o Diniz deve estar pilhando os jogadores lá até o último fio de cabelo. Eu estou visualizando uma vitória do Coringão aqui por 2-1. Muito bem. E o Memória depois do jogo? Você não vai dar palpite? 1-1. 1-1. Jogo para empate para mim lá na Neoquímica Arena. Muito bem. Memória. Agora vamos trazer aí um cara a cara, pessoal, onde os comentaristas fizeram aí jogador por jogador, quem é melhor, Hugo Souza ou Carlos Miguel, Mateuzinho ou Giai, até o técnico Fernando Diniz e Abel Ferreira. Vamos ver aí quem teve mais jogadores escolhidos aí pelos comentaristas. Fernanda e sua turma. Fiquem atentos, hein? Corinthians, vão ser demandados. Corinthians de verde, por favor. Hugo Souza ou Carlos Miguel? E não é porque eu não tô aí não que vai ser verde, é azul, tá? Azul. Hugo Souza ou Carlos Miguel? Hoje é Hugo Souza. O goleiro foi pra seleção. Tá se aproximando, hein? Carlos Miguel, a cada cara a cara que a gente faz, ele tá se aproximando. Ele tá crescendo. No dia que o Vessa voltar no Carlos Miguel, eu vou nascer cabeludo no dia Souza? seguinte. Hugo Souza. Vessa. Hugo Souza, né? Óbvio, né? Óbvio. Você acha que é grande a diferença? Ainda é. No futuro pode não ser. Hoje é. Grande? Grande, disse ele que é. É isso. Então tá, então fechou.
Um tem 40 jogos na carreira, o outro tem mais de quase 250. O Carlos Miguel está começando a sua carreira. Ele não suporta ter largado o time do Povo, né? Ele fica louco, olha lá a carinha dele. Olha, mas vem cá, esse face-to-face é bom, hein? porque ele vai se atualizando. A gente já fez alguns nos últimos tempos, mas ele vai se atualizando. Mateuzinho ou Giai? Pois é. Lenhador, tá jogando demais. Então, pois é. Você não tem discussão. Até 2 meses atrás era o Mateuzinho, hoje esquece. Você rebateu, não tem discussão do goleiro, não tem discussão pro Giai, certo? Não, o goleiro, o Hugo Souza... Não, rebateu o Vessone. Não, é que ele não gosta do Carlos Miguel, porque o Carlos Miguel ousou um dia falar assim, aqui não quero mais, vou para outro lugar. Então tá. No derby, como se fosse um crime. Giai, então. Para mim é Giai. No derby anterior, no cara a cara anterior, nem titular o Giai era. Então o Mateuzinho estava... De fato, caiu bastante o Mateuzinho, o Giai, mas eu ainda fico com o Mateuzinho. Vessa. Quinta coluna. Eu só queria lembrar que há alguns meses atrás, da bancada aí da direita do Tirone estava quase mandando o Giai para a Lua, para ver lá a Lua com os astronautas da NASA. E agora virou, não tem nem discussão. Brincadeiras à parte, eu acho que o Giai está jogando melhor do que o Mateuzinho hoje. Então nem vou votar Giai, então. Você também votou? Não, votei no Mateuzinho. Você votou no Mateuzinho? Giai. Então eu vou votar no Mateuzinho só pra fazer a galera do Switch trabalhar. Giai ou Mateuzinho? Giai. Ih, rapaz, Giai. Que isso, hein, Rodrigão? É o lenhador, pô. Vai. Gabriel Paulista, Serrar F, reticências ou Gustavo Gomes? Não tem nem comparação. Votar? Aí fica difícil, não precisa. Temos todos que votar. Gustavo Gomes. Aliás, eu até agora não entendi a troca do Dorival do Ramalho pelo Gabriel Paulista, mas tudo bem. Vamos lá, o Diniz manteve. Não tem nem discussão aí. Talvez seja a maior diferença. Vessa, Gabriel Paulista? Não. Aliás, está entregando até gols, né, para o adversário. Nos últimos jogos, entregou na Vila. Entregar de entregar mesmo. Assim, não é entregar de Por que ele tá jogando? adversário Essa é bem. uma boa pergunta. Por que ele tá jogando e o André Ramalho perdeu espaço? Veio lá, Deus Europa e tal. Eu acho que é um pouco isso que o Massini falou. Você chega com moral, era titular do Besiktas, não sei o quê. O treinador optou pela entrada dele, mas eu acho que eles são parecidos. Ele e o André, sinceramente, são parecidos, mas não tem comparação com o Gustavo aí, não. Então, Gustavo Gomes. Sim. Essa é boa também. A próxima. Gustavo Henrique ou Murilo? Tá vendo? Ele tá jogando bem. Na outro deve era a mesma coisa. O Gustavo Henrique ganharia fácil. Mas agora melhorou muito. Agora é Murilo. E você, Vessa? Gustavo Henrique, claro. Gustavo Henrique. Murilo, vamos desempatar. Isso, Itcher, vai. Murilo ou Gustavo Henrique? Gustavo Henrique de longe. Opa, voz amplificada. Voz amplificada. De longe, não. Vai. Que isso, rapaz. Tá empatado até agora, hein? Tá, então Gustavo Henrique. Matheus Bidu ou Arthur? Caiu um pouco o Matheus Bidu, mas o Arthur tá começando agora, né? Exato. Bidu. É o primeiro derby no profissional do cara. Matheus Bidu. Vessa. Biduzinho. Eu vou dar um voto de Minerva. de Minerva, não. De confiança. Protesto ao Arthur. Ranielli ou Marlon Freitas? Sem comparação. Aí também é difícil, hein? Marlon Freitas. Não? Ranielli de longe. Não, Marlon, né? Marlon. É você. Unanimidade, temos. Bom, agora... Agora, André ou Andreas Pereira? Andreas Pereira. É isso, Vessa? O Andrés tem 10 participações em gol na temporada já, gente. 8 passes e 2 gols. Não tem nem comparação. E mexeu na marca da Cal, além de tudo, né? E ainda cavocou o pênalti do Memphis. Andreas Pereira, portanto. O Palmeiras passou agora, hein? Só passou agora, né? Essa é boa também. Breno Baidan ou Maurício? Pô, bom páreo, hein, cara? Bom páreo, hein? Posições completamente diferentes no campo hoje, né? Tinha que ser o Alan com o Breno Bidon. Não, Quer trocar?
Não, deixa assim. É troca. Deixa assim, não, deixa acho que assim, eu vou no daí- Maurício. Não, eu vou no Maurício que a fase... Ninguém vai me cornetar a gente, não. Vamos trocar. Não precisa. A fase do Maurício é melhor que a do Breno hoje. Então não vai trocar. Tô nessa também. A fase do Maurício é melhor, Maurício melhor. Então vamos... É melhor. Vou com os relatores. Então tá. Então, Maurício. Então Maurício. E agora, hein? Garro Prime de ontem ou Alan? Putz, Alan, mano. O Galo precisa jogar pelo menos umas 3 partidas naquele. Peraí. Alan. Vai, Vessa. Ih, o triozinho, mexeu com o triozinho, o homem fica arrepiado olha lá. O ano do Alan, eu acho que não é um ano como o do ano passado, tá? Eu acho que ele caiu um pouco em relação ao ele mesmo do ano passado. O Garro tem 5 assistências, é o maior garçom do time na temporada, já tem 5, tá em recuperação. É um subindo e o outro, não vou falar descendo, mas que não tá ao mesmo nível. Dito isso, o que tiver, vocês escolhem aí, porque eu não sei, eu tô bem em dúvida desse. Vamos vaiar o Vessa. Eu vou te ajudar, Vessa. Tem 2 votos pro Alan aqui. Tem o meu que é pro Garro. Agora é você. Agora, então vai. pro Garro. Ótimo. E agora Universitários. a turma Vai, da Fernanda que Corinthians. resolve. Rodrigo Galo. Olha, amplificado. Rodrigo Garro. Ele fica gritando pra mim. É quinta série total. Lá vai. Olha lá, o Gui Verde fala que é palmeirense. Ele fala, o Alan tá mediano mesmo. Não, ele caiu um pouco, mas, pô, o Garro tá o quê? Kaique ou Sousa? Sousa, mas tá vendo como é que é? Os dois, no último cara a cara, nem apareciam, né? Vessa. O Sousa, né? Convocado por sua seleção e tal, contra o menino começando. Então, não tem muita Sousa. comparação, não. Sousa. E agora? E agora? Yuri Alberto ou Flaco Lopes? Cara, não tem discussão. Qual? Flaquito. O quê? Flaquito, meu. Já era. O cara joga com o Messi. Você tá louco? Ih, ué, joga com o Messi até. É? Vessa, vai você. Esse negócio, o Mikael joga com o Messi no Inter de Miami hoje também, né? Bem lembrado. Mas na só pra seleção, lembrar, pô. então. Não brinca. Então, eu voto no Flaco, mas eu não aceito, não tem discussão do Mancini. Eu só voto no Flaco, mas sem esse termo dele. Flaco Lopes. O meu voto é o voto massa, não tem discussão pra mim. E eu adoro o Yuri Alberto. Eu também gosto muito. Gosto O muito. do Flaco, cara, o cara da seleção da Argentina. Tá jogando demais. Eu vi os melhores jogadores do Brasil hoje. Sim. Então, portanto, Flaco Lopes. E Fernando Diniz Silva contra qual é o sobrenome do meio do Abel? Abel Fernando. Abel Fernando Ferreira. Não. Bom, eu me recuso a votar nisso aí. Que isso, olha lá. Ó o Fernando Diniz gravando isso, hein? Vem viver uma aventura com a gente. Fernando Diniz gravou. Abel Fernando Ferreira. Pô. Posto isso. Vai, Vessa. O F ali, eu achei que vocês iam falar Abel Folga Ferreira, mas não é, viu, gente? Sem brincadeira. Não gosto desse tipo de brincadeira, não. É Fernando. Eu só votei uma vez contra o Abel nesse cara a cara, que foi o Arthur Jorge no Botafogo. De resto, eu só votei no Abel e continuarei dessa maneira. Eu também voto no Abel. Porém, bom, vai ganhar o Abel, certo? Certo. Ganhou o Abel. Porém, e se o Palmeiras não conseguir o efeito suspensivo, tiver lá o Castanheira, o Martins, o João Martins. Aí tem um treinador profissional e o outro que é aprendiz. Aí é o Fernando Diniz, né, cara? Mesmo assim não sei mas, gente, vai estar o corpo de outro, a mente é do que tá lá na tribuna assistindo e passando as coisas no ouvido deles por rádio de conferência. Tribuna ele não pode estar, né? Se ele... Não, vai. Pode, não pode? Não. No camarote não pode, não pode? Não, claro que não. Tem isso, não? Claro que não, claro que ele não. fala que ele é um torcedor. Não, mas não existe isso, gente. O cara não pode entrar no campo. Acho que não pode. Não pode. Tem razão. Vocês não lembram aquele episódio quando o São Paulo começou a esfarelar
que o Zubeldia, não foi nenhum cartão, o Zubeldia suspenso foi para Salvador, São Paulo e Bahia, só que ele estava suspenso. Ele teve que ficar no hotel, ele não pode ir pro campo, isso é verdade, ele não pode ir pro campo. É verdade, agora ele vai ficar no telefone, né? Com a galera lá. Ó, ficamos assim. Tá? Agora, é aquilo, né? O Palmeiras pede o efeito suspensivo, a gente vai esperar as próximas horas para ver se vai ser concedido e o julgamento... Se vai pedir, não pediu ainda. Pediu. Já pediu? Pediu. E o julgamento definitivo vai ser na quarta-feira com ou sem efeito suspensivo. Então vai ter, talvez, com a presença do Abel, sei lá, na quarta-feira. No pleno, né? No pleno. 8-4 no nosso cara a cara para o Palmeiras. Contando também com o Abel, se tirar o técnico, fica... E olha que o Switcher, né, é bem corintiano, né? O Switcher deu uma corintianada. Vamos ver se o Switcher fala aquela Rodrigo Garro de novo com aquela voz. Vamos lá, deixa eu ver. Olha, FM, né? Opa, o Renatão dobrou a aposta, filho. Bom, a gente tá falando aqui... Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí o duelo deste domingo entre Corinthians e Palmeiras. Tem tudo para ser um jogaço e o Verdão vai em busca de um bom resultado. Trazer aqui agora a escalação do Palmeiras, uma provável escalação. Palmeiras que não terá o John Arias suspenso. E aí uma provável escalação tem Carlos Miguel no gol, Giai na lateral direita, Gomes e Murilo, a dupla de zaga, com Arthur na lateral esquerda, a dupla de volantes Marlon Freitas e Andréas Pereira, com Maurício ali como meia de ligação, na frente o Alan pelo lado direito, aí no lado esquerdo temos ali uma dúvida entre o Felipe Anderson ou o Sousa, porque o Sousa entrou muito bem na partida contra o Júnior Barranquilla, que ele fez inclusive um gol, e como centroavante o Flaco Lopes é a provável escalação do Verdão. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações e deixa aí também o seu palpite, pessoal. Deixa aí o seu palpite para esse clássico. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.